Bom dia a todos. Esse é o 14º vídeo, 14 vídeos sobre assunto de justiça. Hoje é dia 27 de outubro de 2020, aproximadamente 11h36 da manhã. O anterior vídeo, que era o 13, eu parei no assunto do Papa, não foi? Que pelo que eu vi ontem na televisão, parece que ele está aí, deu a entender que a mídia divulgou que ele está apoiando o casamento gay, né? Lá que eles apoiam o casamento gay. Bom, para quem, por mais que tenha ali que a gente fala que envolve idolatria e tudo lá na religiosidade deles, para quem vai apoiar o casamento gay, a gente fica imaginando assim, e os mandamentos, né? Os mandamentos estão aí para ser seguido. E aí é complicado, né? Ele, em relação, a gente também não pode ter preconceito, né, de quem tem as suas escolhas, cada um faz as suas escolhas. Por exemplo, se eu tenho um pensamento messiânico, por mais que eu possa ter até conflito de homossexualismo, que eu sou bem sincero no que eu sinto, eu tenho que lutar para não se entregar, né? Quem é limpo, limpe-se mais. Então, se a pessoa tem um pensamento messiânico, ela vai defender aquele pensamento messiânico, que é baseado nos mandamentos. Esquisito, né, a igreja católica fazer isso, né? Não é para nós, não surpreenda, não. Tem igreja evangélica aí, irmãos, que defende o casamento homossexual também, que é quem já ouviu falar da Ana Loader, eu não sei se estou falando o nome certo. Ela já até, antes era lésbica, se converteu ao evangelho, já até pregou nos Gideões, né, na Assembleia de Deus, mostrando que tinha sido liberta e tal. Aí veio, caiu de novo, teve um monte de problema, e depois ela saiu. Parece que ela abriu uma igreja aí que ela apoia os homossexuais, abraça a causa homossexual. Agora, pelo que eu entendi dela, ou seja, não tem problema ser homossexual, né? E defende o messianismo. Aí, você está entendendo como é que tá as coisas hoje? É muito complicado, irmãos. É complicado. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo aí nessa terra. Mas eu não quero focar nesse assunto não, porque a gente aqui está focado nos mandamentos, e eu estou falando também de justiça, mas às vezes eu fico colocando aqui os assuntos que dá contradições entre as crenças e a fé, né? Cada um com seu segmento e tudo mais. Ele estava falando também sobre o dízimo, né? Que eu botei até aqui uma inteligência artificial com a voz feminina para poder falar Hebreus 7. E que aquilo ali era um mandamento carnal, né, irmãos? Ou seja, porque a Escritura falou que era um mandamento carnal? Se você for entender ali, a primeira vez que foi falar ali mais ou menos de dízimo foi com Abraão, quando encontrou Melquisedeque, que a própria Escritura narra. Mandamento carnal, por quê, irmãos? Quando o dízimo começou a surgir, Abraão tinha vindo de uma guerra. Se ele, lá, pelo que eu entendi, ele tinha razão por ter que entrar nessa guerra e matar pessoas. Então, o favor merecido não era estabelecido e a lei de Moisés ainda não foi estabelecida. Embora os mandamentos venham da eternidade. Não matarás, guardar o dia, ter o eterno como único. Todo hebreu sabia disso, por quê? Em Gênesis narra a morte do primeiro assassinato, que o eterno não aprova, que foi quando Caim matou Abel. Fala do dia da criação, que é a guarda do sábado. E mostra que ele é o único eterno que não pode ter outro. Está entendendo? Porque o mandamento veio da eternidade. Mas quando fala de lei de Moisés, é porque naquele tempo, quando ele começou a ser líder do povo hebreu, do povo lá que estava da escravidão, ele teve lá, por isso que fala de preceitos sobre preceitos da lei. E ele colocou algumas leis lá para poder ter uma organização, tanto que as tribos foram divididas. A tribo de Levi era a que recebia o dízimo de planta, de colheita, daquilo que se fazia naquela época, porque o povo ficava ali, esse povo era separado para ficar mais, para buscar a presença do Eterno, para poder estar no desígnio do Eterno, para o povo de Israel também ser abençoado. Então era uma divisão bem interessante para aquela época. Mas você vai ver que naquela época não se cobrava imposto, os romanos não estavam lá para cobrar imposto. Não tinha uma outra forma de governo, eles saíram da escravidão. Eles não tinham que pagar tributo a nenhum faraó e nenhum rei, não. Então, ali era um imposto que eles tinham que pagar a quem também vinha ali, porque tinha a questão do eterno, né? De busca do eterno. Então, tinha aquele recurso material
que a pessoa teria que ter, que quem fazia isso eram os outros irmãos das outras tribos. Mas não tinha imposto, não. O imposto era o dízimo, irmão. E você pode ver que lá em Hebreus fala que era mandamento carnal. Abraão deu para Melquisedeque dízimo de matanças. Se você entender, dízimo é de assassinato. Embora tinha razão ou não razão de Abraão ter matado. Porque se você chegar nos mandamentos, fala, não matarás. Então ali mostra que dízimo é mandamento carnal, irmão. E aí por isso que a gente fala que era a lei de Moisés, aí você fica questionando, o dízimo ele é antes da lei de Moisés. Mas quando você vai entender, mas era um mandamento carnal. Foi Abraão que deu de uma forma espontânea para Melquisedeque. E lá fala, sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. Ele não falou, pai, eu tenho uma revelação, eu dou 10% para Melquisedeque ou não. Ele, por uma forma espontânea, deu. E era dízimo de despojos de guerra, de morte, irmão. E aí o que acontece? Quando você vê essa história, ela é muito sangrenta. Agora, para quem segue os mandamentos, não pode matar. Entendeu? E aí vem falar de Malaquias. Malaquias lá estava falando até contra eles. Que ainda roubava do povo. E esquecia do direito do órfão, da viúva, do necessitado. Que também era para eles. Às vezes eles pegavam em excesso. Não porque eles não teriam direito de pegar. Porque ali foi separado para eles quando eles estavam fazendo a vontade do Eterno. Claro que eles tinham direito à prosperidade. Você vai pegar um paralelo do que Shaul falou. Não debulha o boi, não sei o quê. Não é digno o obreiro do seu salário. Aí ele faz um paralelo depois que ele viu que tinha obreiros fraudulentos, gente gananciosa, gente covarde. E aí ele vira e fala assim, irmãos, não porque eu não tenho o direito de receber de vós, porque o obreiro é digno do seu salário. Mas eu dei em vós o mesmo exemplo. Rejeitei muito dessas coisas, porque o evangelho não pode ser vendido. De graça dei, de graça recebeis. Você vai pegar os discípulos depois que ele morreu e ressuscitou, nenhum cobrava dízimo. Paulo falou, cada um contribui segundo o propósito no seu coração. Não dê com avareza, nem com tristeza, nem por ganância ou por alguma outra coisa. Mas o Eterno ama aquele que dá com alegria. Segundo propôs seu coração, é definido, irmão? Você tem que ser estipulado, dá 10%, 5%, 50%, 30%? Não. É o que você pode dar. Tem que ser espontâneo. A espontaneidade para ajudar a pessoa naquilo que você pode fazer. Tá entendendo? E ele pedia, às vezes ainda era para... Ele estava aqui num lugar e mandava para o outro povo que estava de outro lugar lá, que precisava. E ele falou, eu sei passar necessidade, já passei fome, tudo, sei ter o necessário e sei ter abundância. Ele era fazedor de tenda. Mas naquela época as coisas estavam mais fáceis. Hoje, se você ler o livro do protocolo de Sábio de Sião, você vê a conspiração, irmãos. Você vê um monte de coisa que eles fizeram dentro da igreja para levar. Aí já basta os impostos que os messiânicos, quando trabalham nas grandes empresas maçônicas Illuminatis, quando se tem a oportunidade de trabalhar, ainda tem as religiões que eles estão dominando que você tem que pagar. A mesma briguinha de Israel, quando o Salvador estava lá. Tem que pagar, dar a César o que é de César. Tem que pagar os impostos a César, que era o imperador romano da época. Aí vinham os judeus e os saduceus. Dízimo e da hortelã e do coentro. E até coisa. Mas já o Eterno fez isso também, Leonardo. Ele não omitiu aquelas. Aí vocês vão pegar que ele não omitiu aquelas. Ele veio cumprir a lei, os salmos e os profetas, irmãos. Ele não tinha morrido e ressuscitado ainda. A nova aliança começa quando o herdeiro morre. Aí vai passar a nova verdade para os seus seguidores. Porque ele é o dono da propriedade. Ele é o dono de tudo. Aí ele passa para os seus. Ou seja, o testamento só vai ter validade quando ele morre e ressuscita, irmão. Que aí, tanto que lá em Hebreus se preocupa em falar isso. Tanto que ele é superior a Melquisedeque. Lá em Hebreus, se você ler o livro de Hebreus, bota ele maior que os anjos. Ou seja, os judeus que não são messiânicos devem reprovar esse livro dos Hebreus, que não é brincadeira. Porque está falando com todos. Não é só judeu não, irmão. Deve estar falando com gente da Mesopotâmia, samaritanos, jebuseus, aquele povo daquela época. Porque os hebreus, eles tinham essa mesclagem de outras nações, de outros povos. Porque de Abraão descendeu isso tudo. Aí, quem é chamado? É os pela fé, os que aceitam o favor merecido, que somos eu e você. Nós não somos regidos pela lei de Moisés mais, e nem alguns segmentos antes da lei de Moisés, que era tradições de homens. E ainda revela que era um mandamento carnal. Aí você vem falar pra gente que a gente está roubando, que a gente é ladrão, que o devorador é que vem, pega algumas coisas que não tem nem nexo. Aí vocês falam que a gente pega um versículo,
fora de contexto e apresenta aí o tal do pretexto. Quem é que está fazendo isso? Irmãos? Fala a verdade. Ou quando não fala nas suas igrejas isso aí, porque tem que omitir, porque vai acordar as pessoas para tal coisa. E agora, irmãos? Como é que faz? Ou você... Agora, os judeus, eles cobram dízimo. Eles gostam disso. Tanto que os maiores banqueiros do mundo são judeus. Então, preste atenção. Judeu controlando o banco. E tem dois tipos de judeu. O messiânico, que somos nós, pela fé. Embora eu seja gentil, mas é pela fé. A todos os que o aceitaram, deu-lhes o poder, deu o poder de serem chamados filhos do Eterno. É pela fé, irmão. É pelo querer. É pela graça. Favor imerecido. Mas os judeus não messiânicos que não acreditam nele são os mais ricos da terra. Você vai pegar aquele lá, o Holocausto, a lista de Schindler, o pessoal chora, mataram os judeus. Oh! E o filme é muito triste. Mas os principais judeus, meu querido, já estavam espalhados pelo mundo aí, ó, mexendo com riqueza. Ou seja, um povo que ajudou a massacrar o seu próprio povo. A história é mais cabeluda do que a gente imagina. É de se chorar sangue. Tá entendendo? E aí, eu estava aqui falando aqui sobre um desenvolvimento de uma cidade que, embora em 2016 eu coloquei. Falei, ó, essa cidade, se ela fosse construída na Amazonas ou em São Paulo, no estado do Paraná, que poderia caber 4 distritos federal, em harmonia com a natureza, eu vou colocar aqui novamente ela para vocês entenderem. Geraria emprego para o país, 500 milhões de pessoas envolvidas, 200 milhões de trabalhadores, entre 300 milhões de trabalhadores e 200 milhões de profissionais elevados, como engenheiros, cientistas, pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todo mundo envolvido sendo messiânico nessa causa, porque vai ter o poder ibérico, vai ter o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que a gente tem que construir. Fazer satélites com ogivas nucleares lá para cima. Estava assistindo um filme ontem que passou na tela quente, eu esqueci o nome dele lá, não sei o que. Eu já tinha essas ideias na minha cabeça, eu não sei de que ano que foi feito esse filme. Se foi antes de eu pensar, ou se foi depois que eu pensei. Mas eu já tinha essas ideias na minha cabeça. Colocar satélite, porque eles já têm satélites aí que comandam aí acesso remoto. Quando eu falo que essa inteligência artificial está sobre a minha cabeça, e eu falo com essa inteligência artificial, antes me torturaram tanto, que até meu coração acelerava, meu querido. Pontada, eu acho que eu chamo de raios incolor, né? De uma forma incolor, um laser incolor, talvez, ou por um acesso cinético de energia, fazia com que minha garganta doesse, acertasse a minha cabeça. Em vez de quando eu ouço o teco na minha cabecinha, o meu coração quase infartei. Tinha momentos que eu pensava, meu coração vai sair pela boca? Porque eles podem acelerar a propulsão do seu coração usando ciências, através de acesso remoto, cinético e tudo, meu querido. Aí você assiste um filme daquele e fala, aqueles raios. Pega o filme Guerra dos Mundos para você ver como é que talvez os extraterrestres vinham, como é que matava as pessoas? Com raio. A Harp faz isso, meu querido. Agora, pensando com um pensamento messiânico, questão de legítima defesa, não para atacar e matar as pessoas sem fundamento, construir um monte de satélites lá em cima, para defender a cidade, reforçar-se a Harp no Brasil, porque vai estar ali, por exemplo, São Paulo, ou Paraná, ou no Rio Amazonas, fazer lá uma Harp para proteger a nossa cidade, porque todos eles têm essas proteções. Todos eles têm isso. Mas com um propósito messiânico. Porque o povo de islâmico tem isso também para eles. Os judeus messiânicos vão ter isso para eles, eles controlam. Mas eles querem um governo único para todo mundo mostrar quem é. Eles estão esperando o Messias deles. Eles querem, na religião deles, provar que eles vão controlar os messiânicos, os islamistas, tudo. Os islamitas não. É que vão controlar os messiânicos, os messiânicos, não messiânicos, os outros judeus. Os budistas acreditam que é a deles. Cada um quer um domínio. Aí quando eu falei para vocês, então é melhor quebrar esse elo, porque o ecumenismo quer fazer isso, e quem é messiânico não pode aceitar, e quem é de outras religiões não pode aceitar. Eu falei, então não tem precisão de ter guerra agora não. 50 bilhões de pessoas caberiam no planeta em harmonia com a natureza. Se vocês valorizassem pelo menos o que é humano, cada um seguia a sua fé, a sua religião, até a não sua crença. Sem precisar de assassinar as pessoas. Porque eles têm mente sanguinária. Ou querem ser divinizados, e abusar do poder que tem, que a própria natureza aproveita. Você está entendendo? E se dividisse. Aí no último extremo, aí, se não desse mesmo, aí pronto. Agora matar as pessoas que não têm legítima defesa, que não tem nada, é fácil, né?
Viu como vocês têm um pensamento do inferno, do diabo, que nem legítima defesa você deixa o outro ter. Aí você vem falar de humanismos? Você tem humanismo mesmo, seus hipócritas? Entendeu? Aí eu falando de uma cidade dessa, geraria emprego para o povo messiânico, abriria tipo uma bolsa de valores, os messiânicos que trabalhassem no mundo todo aí, em algum lugar, que tivesse empresa, alguma coisa, depositavam uma parte disso para construir a cidade, não precisaria ser pagar dízimo das igrejas evangélicas. Se os pastores vendessem essas igrejas tudo para os maçons e para as sociedades secretas Nova Eras que querem as igrejas, vê se eles pagam e devolvem tudo para o povo para construir essa cidade, para a gente ter um refúgio. Aí sim. Agora, querem que as pessoas cheguem lá 2 horas de culto, uma apresentaçãozinha, dê 10% do seu salário, ainda fora as ofertas. Quando sai de lá, vai trabalhar nas empresas desse povão grande e forte, ainda, o governo ainda cobra 40% do que você ganha pouquinho quando se tem a oportunidade de ter. Aí falar uma coisa dessa aqui é um absurdo para vocês, né? Agora, por que não deixa o povo messiânico ter um pensamento messiânico? Que é tanto na terra como no céu. Porque o pessoal fala, irmão, essa perfeição, essa união só no céu. Meu querido, o Eterno pede que o povo dele seja unido aqui primeiro. Se você não fizer por onde aqui primeiro, como é que você vai alcançar lá? E por que essa profecia da vara de Arão e de Efraim, que tem que ser uma? Irmão, o testemunho tem que começar daqui. Ele nos testa, nos prova aqui para poder alcançar o céu. Agora, falando de unidade, o irmão estava falando, irmão, mas tem o braço direito e o braço esquerdo. Um é desse lado e o outro é desse lado. Mas o corpo não é do Messias, a unicidade, está falando, ó, morde o dedo aqui, ó. Se esse dedo é ligado ao meu corpo, eu estou mordendo. O meu cérebro, o meu corpo vai sentir dor. Esse dedo, especificamente, não está centralizado a dor nele, porque não está sendo provocada a dor nele aqui, ó. Mas daqui tá, mas o meu corpo está sentindo. Porque fazemos parte de um corpo. Aí por que vocês querem aceitar heresias, mentiras e união? União que é contrária aos mandamentos. Irmãos, o problema maior, o pecado o eterno reprova. Mas ele sempre está dando dia após dia chance para a gente se consertar. Enquanto a vida é esperança. Agora, a pior coisa, irmãos, é você ensinar uma mentira dizendo que é verdade. A pior coisa é você dar veneno para a pessoa e dizer que aquilo ali é um antídoto para te curar. Agora está aí no mundo todo. Veneno é veneno. Veneno é para matar. E agora, irmão, como é que a gente faz? Aí eu estava falando de uma construção dessa cidade. Se nós ajuntasse e fizesse isso, geraria emprego. Você não precisaria de pagar dízimo para a sua religião. Quando você chegasse lá nessa cidade, ia ter um apartamento para você, uma moradia, trabalho e tudo. 4 horas de trabalho geraria. 24 horas aquela cidade começaria a construir. Em 30 anos, no máximo, ela terminaria se o Eterno não voltasse. Geraria emprego. Eu sou de um outro estado, pego um avião. Fazia uma sincronia inteligente para o emprego não parar e não faltar emprego para os irmãos. A pessoa pegaria, hoje eu vou trabalhar 12 horas lá. Trabalhei 12 horas toda semana. Então a semana que vem você não vai trabalhar, vai vir um outro, porque você é de um estado mais distante. Naquele dia você trabalha 12 horas, que é no máximo. Mas você trabalharia 4 horas por dia. Né? Você faz a divisa ali. Porque a gente não quer que a pessoa seja ociosa, sem trabalho, preguiçosa, e também não quer que escravizar. Porque o Eterno não ensina que a gente tem que escravizar nosso irmão. Irmãos, até o trabalho mais simples, do mais intelectual daria para fazer. E fazia um rodízio, o país prosperaria. Essa América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, todos nós teriam empregos. Hoje nós estamos numa sociedade com a desse Covid-19. 30% mais ou menos, ou até mais de brasileiros que não estão trabalhando. E quando arrumam um empreguinho é por pouco tempo. Para ganhar um troquinho e ficar preso depois dentro de casa para poder comer. Eles não deixam que o menos favorecido prospere. Você ainda tem que depender de uma religião que ainda você tem que pagar para sustentar ela. Você está entendendo como é que é o pensamento messiânico, se você fosse levar? Porque é tanto no céu como na terra. Aí vocês vêm falar, isso aqui, para vocês entenderem, se não consegue fazer as coisas daqui, como a gente vai querer as coisas celestiais? Embora a gente não pega por primazia as coisas materiais.
Porque o messianismo né? O evangelho para o mundo é loucura. Eles não entendem. É loucura para eles, mas nós entendemos. Mas a gente, por isso que ele falou, vocês, os filhos do adversário, estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. No dia que é para a gente usar a prudência a nosso favor, ninguém usa. Ele falou, irmão, seja simples como uma pomba. Para de escravizar seu irmão. Para de querer ser melhor do que ele, ter mais do que ele, e ele passar para poder. Você para com isso. E ele falou, seja simples, eu quero que você seja simples como uma pomba. Mas ela, de qualquer forma, ela é elegante, bonita e simples. Eu quero que você tenha prudência, seja inteligente. Quando o mal vir ser sagaz contra vocês, querer bloquear, parar vocês para não prosperar, para não ter as coisas, haja como uma serpente. Seja sagaz nesse sentido. A intenção, o cálculo de tudo. E aí? Agora tá lá. Eu falo de uma coisa dessa, vocês riem da minha cara. Mas um Edir Macedo que manda gastar bilhões para construir um templo de Salomão, para o povo se ajuntar lá, para pagar dízimo mais, essas coisas, a ideia dele é extraordinária, né? É ótima, né? Mas pensar numa cidade dessa, que é o mesmo pensamento dos discípulos, para viver em comum, você mora onde, irmão? Eu moro num apartamento tal, em tal lugar. Eu moro em tal lugar. Lá, gente, fulano é um pouco, tem limite de riqueza. Até o mais rico lá, você vai olhar para ele, ele tem porque ele esforçou mais, é mérito dele, tudo bem, tá tudo ok. Mas eu sou trabalhador, eu tenho dignidade, eu tenho minha casa, eu tenho minha honra, eu tenho minha comida, eu tenho meu trabalho. Porque a natureza, o Eterno falou, nem Salomão se vestiu. Ou seja, a cidade, porque a ciência se multiplicou, mas para fazer a vontade do Eterno, ia nos dar uma qualidade de vida bem melhor, e o futuro dos nossos filhos, até a volta do Messias, para nós encarar aí. Irmão, mas a gente passa necessidade, a gente passa fome. Claro, a gente quer que a nossa geração sempre seja assim, irmãos. Sempre viver em pensamentos arcaicos, andar em novidade de vida. Os mandamentos são eternos, nunca foi anulado. Mas se você pensar nos mandamentos, ele traz prosperidade. Amar o próximo como a si mesmo, é ser superior a ele, é você mostrar que o Eterno te abençoou mais do que ele. Me fala aí. E aí? Como é que fica? Tá entendendo? Construísse uma cidade dessa, eu tenho isso tudo na minha cabeça. E aí, por quê? O modelo do Apocalipse, o modelo das Escrituras ensina isso, até o dia de folga. Trabalhar de domingo a sexta-feira. Sábado, ninguém trabalhar. Aí eu tô lá no Distrito Federal, pego um avião, vou lá para trabalhar lá. Faz uma escala. Trabalho lá uma semana todinha de 12 horas. Tira lá, tem um lugar lá para você descansar, depois voltar a trabalhar. Na outra semana eu tô voltando para casa. Tem gente vindo. Os 300 milhões de trabalhadores para construir prédios, tudo que for necessário. Polícia, delegacia, tudo, estádio, deixar ela já prontinha em 30 anos. Você olhar para Dubai e falar, nossa, Dubai foi aquilo lá, foi na nossa aqui. Talvez vai cair a ligação, o negócio e eu vou dar continuidade. Esse é o vídeo 14. Está em 23 minutos, sempre está dando uma cortadinha. Você está entendendo, amados? Aí um João Ninguém que tem um pensamento desse, quem é você? Você é formado em engenharia? Você é formado em divindade, em teologia? O que você é para falar isso aqui? Aí eu tenho que falar, pois é, irmãos. Talvez nem um pescador eu não sou, porque nem sei pescar peixe, mas uma pessoa simples como Pedro, como qualquer outro que o Eterno pode abençoar. Lança aí a rede no mar. Mas não tem peixe. Mas lança, fala alguma coisa. Quem sabe vem aí uma pescaria de 150 grandes peixes para eu ser abençoado e ser próspero. Eu posso agir. Vocês não pregam dessa forma? Eu também posso agir e pregar dessa forma aqui. Falando de uma coisa muito grande. O Edir Macedo não construiu com dízimos e ofertas aí um império? Embora não apoiamos tantas coisas. Agora eu quero ser pensando que um dia a gente vai morar numa cidade e eu não vou ver desigualdade social. Vocês falam de preconceito racista e de tantas outras coisas que é covarde ter. Mas o maior preconceito na sociedade é a desigualdade social, que está matando mais as pessoas, que está gerando isso tudo. Mas agora, quando eles vêm com a solução, é para reduzir a população, usar a ciência, a tecnologia contra nós. E se nós manifestar nosso pensamento messiânico, é para... Ou você aceita o pensamento messiânico do jeito que você quer ir, mas aceita o anti-messias, que vai ser superior a ele, ou nada. E aí, por que nós não se unimos agora? O que está acontecendo, hein? Por que não vende esses templos? Para de ir. A gente pode servir ao Eterno, ainda tem acesso à internet quando tiver. Quando não tiver, podemos ir para casa. Agora vai cumprir aquela profecia. Porque você vai esconder, talvez, numa chácara, numa fazenda aí.
Pode até ter êxito alguns, que tem condições para isso, que até para ir para lá tem que ter condições. Se você for pisar numa terra de um fazendeiro, de um chacareiro lá, ele vai pegar uma espingarda lá, já deu a ordem aí, já liberou a ordem do projeto para a pessoa ter direito ao armamento. Para legítima defesa, tudo até concordo. Mas quando você pisar lá fugindo do anti-messias, de outra coisa, e o arrebatamento tiver acontecido, primeira coisa que eles vão falar: o que você está fazendo na minha propriedade? Olha os drones que vai estar na sua cabeça. Então os messiânicos tratam de comprar muita fazenda aí para o povo, quando servir o Eterno, bater lá e você abre a porta para ele. Que aí eu quero saber se você vai ser messiânico para abrir a porta para ele. Porque ainda vai ter que ter limite, porque você não vai poder abrir a porta para todo mundo. E aí? E aí o que vir, você vai ter certeza que é messiânico ou não? Você tem seus filhos, você vai ter medo de alguém fazer mal aos seus filhos e tudo, como é que vai ser? E na hora de um ajudar o outro, como é que vai ser, irmãos? A gente se gambando aí por meio do mato aí. Como é que vai ser? Porque o mato aí parece que é deles também. E aí, como é que vai ser? Porque fala que a gente tem que fugir para lá. Mas lá pode ser o bote lá que eles vão pegar. Então tá difícil para nós. Então os messiânicos tá de comprar aí fazendas e tudo para nós dar um jeito de se virar lá. O Rubens disse que já foi para a Amazônia já. Comprou o negócio lá. Quando der certo para ele lá vai ser bom. Mas quando os messiânicos falar: Rubens, Rubens, eu falo: irmãos, aqui é pro meu parente, eu estou aqui, você vai ouvir isso dele lá. Até eu falaria, meu irmão. Aqui tem um limite de pessoas, fazer o quê? Por que você não veio antes? Ah, eu não tinha dinheiro, eu estava pensando que nem eu não tenho dinheiro. E aí, como é que faz? Hã? Como é que faz, irmão? Não é na comunhão e no partir do pão? Agora a vara de Arão e de Efraim, porque ela não se move aproveitando o YouTube, a internet no mundo todo e começa a fazer isso? Porque ainda é democracia em alguns países. Os caras têm tantas ideias para fazer tantas coisas e é aprovado, e nós não pode, por quê? Esse João ninguém aqui, esse nada para muitos. Que eu tenho meu valor, até não me deu vida. Por mais que eu não seja nada para muitas pessoas, mas eu tenho meu valor. E agora, irmãos? Por que não vamos se unir agora para a comunhão, partir do pão e construir nossa cidade? Nós temos que ter engenheiros, cientistas, estudantes. Isso vale para nós. O Eterno não pediu para a gente parar, não. Devamos prosseguir em conhecer o Eterno. Conhecer o Eterno tem a essência de sabedoria, de inteligência, de prosperidade, tudo isso. O melhor dessa terra é para nós ainda. A antiga aliança tem coisas que o Eterno reprova para os dias de hoje. Mas é sombra de testemunho. Aquilo que o Eterno aprovou lá atrás não quer dizer que ele não possa fazer nos tempos nossos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não abriu o mar vermelho para Moisés e para os outros? Não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da cova dos leões, da fornalha, da cova dos leões do Daniel? Ah, não, nós somos daquela época que vão jogar a gente na cova dos leões e vão matar a gente agora lá, comido pelos leões. Tá mais fácil para isso. Mas ele não opera? Uai, não tem uma história de, não sei se foi João, quem é que foi jogado num caldeirão de azeite e saiu de lá vivo? Uai, ele não é o mesmo ontem? Eu estou esperando o sobrenatural dele. Que o Eterno tenha bondade de mim. Se ele tiver um propósito, eu quero o sobrenatural. E até escape. E até mordomia, se for possível, até mordomia. Bênção em uma grande tribulação. Né? Ele não faz acepção de pessoa, mas ele abençoa os seus até dormindo. E aí, amado? O barco está aí. Vai acontecer o naufrágio. Vai. A serpente vai picar? Vai, picou. Escapou do naufrágio e ainda foi picado pela serpente. A coisa mortífera, Salmo 91, cumprindo na vida de Paulo. Meu Salmo 91 não é da antiga aliança? O Salmo 91 é da antiga aliança. E aí? Ali não foi verdade o que Paulo falou, não? E a serpente picou ele? Né? Pisará o leão, não falar mal algum, né? Até veneno, a serpente é um veneno. Pá! Ele morreu? Não era o propósito do Eterno dele de manter ele vivo? Que o Eterno tem bondade sobre mim. Não é fácil superar isso, não. Se ele tiver um propósito, que ele manifeste o sobrenatural. E a gente não pode ser inteligente para construir uma cidade, irmão. Porque essa inteligência de construir 1 milhão de edifícios de 40 andares, 10 apartamentos em cada andar, irmãos, eu fiz o cálculo, 5 pessoas, morando de 5 a 10 pessoas, 10 pessoas no apartamento, morando 10 pessoas no apartamento. Essa cidade caberia 4 bilhões de seres humanos. A gente fica com medo da aglomeração. Mas não encher isso não, porque o pessoal já continua, enquanto o Messias não vir, ou der para ficar na cidade sem ser perseguido,
O pessoal que poderia ir lá ia ter seu apartamento só para visitar, os irmãos que precisassem ia estar morando mais lá. E a gente conservando as nossas fazendas em vários lugares e produzindo. Irmão, o petróleo hoje vai cair. Por isso que os islâmicos estão um pouco apavorados também. Por quê? O Tesla já, em 1930 alguma coisa, 40, não lembro bem, ele tinha energia. O carro elétrico surgiu em 1940 e pouco, irmãos. 60 ou 40 e pouco, não lembro. É porque eles preferiram deixar isso poluir mesmo, para depois botar a culpa na gente. Vai pegar a história que você vai entender. Não era para ter carro, não era para ter carro a gasolina, não. É porque o negócio do dólar, tudo atrelou. Essa era a inteligência da época. Mas que causou mal a gente e que está botando culpa agora na gente, que somos vindos dessas gerações que vieram antes. Entendeu? Agora tem aí, ó, água potável, água do mar. Irmãos, tá para tirar a água do ar. Ela é mais limpa do que a água natural da fonte. Você pega a água natural, não diz que é a mais limpa que tem, que a gente pode tomar? A tecnologia está tão evoluída que ela pega a água do ar e ela é mais purificada do que a água da fonte que se nasce. Tira o sal da água do mar, irmãos. O problema é o que, irmãos? E isso aí o Eterno deu para nós, não? O melhor dessa terra não é para nós, não? A água, o mar, o ar? Ou ele falou só da boca para fora? Quando eu falei para vocês que, talvez vai fechar o vídeo agora, que Deus e o diabo era a mesma coisa, que eu estava indo para esse rumo, pega lá, agora eu vi uns vídeos de Aleister Crowley, ele tinha esse consentimento, essa ideia de que Deus era ao contrário do diabo, o diabo ao contrário de Deus. Mesma coisa, como se o Deus e o diabo